Meu nome é Faith Mercer. Tenho 34 anos e durante toda a minha vida, minha família teve um rótulo para cada pessoa. Minha irmã Jolene era a bonita. Meu irmão Caleb era o inteligente. E eu era a feia. Não era uma brincadeira. Não era algo dito apenas uma vez. Era o papel que me deram dentro da família. Minha tia Patrícia adorava repetir isso em reuniões. Minha mãe ria. Meus primos imitavam. Com o tempo, ninguém mais questionava. Nem mesmo eu. A primeira vez que ouvi aquilo foi quando tinha apenas 6 anos. Minha mãe estava preparando roupas novas para um evento da igreja. Minha irmã ganhou um vestido bonito, feito especialmente para ela. Eu recebi um vestido usado, com uma pequena mancha perto da gola. Quando perguntei por quê, minha mãe respondeu: "Porque Jolene fica linda nas fotos." Naquele dia, durante o evento, minha tia segurou o rosto da minha irmã e disse: "Essa menina vai partir muitos corações." Depois olhou para mim e acrescentou: "Já a Faith herdou o nariz dos Mercer. Que pena." Todos riram, inclusive minha mãe. Naquele momento eu não entendi completamente, mas senti algo dentro de mim mudar. Os anos passaram e o padrão continuou. Minha irmã ganhava festas enormes de aniversário. Eu ganhava um cupcake. Minha irmã aparecia em todas as fotos da família. Eu quase nunca aparecia. Minha irmã recebia roupas novas. Eu herdava aquilo que ninguém mais queria. Aos poucos aprendi a não pedir nada. Aprendi que esperar menos doía menos. Enquanto minha família valorizava a aparência, eu comecei a valorizar trabalho. Passei horas desenhando casas, prédios e igrejas em cadernos velhos. A arquitetura se tornou meu refúgio. Era um mundo onde ninguém perguntava se você era bonita. As pessoas só se importavam com o que você era capaz de construir. Quando terminei o ensino médio, consegui uma bolsa para estudar arquitetura. Minha mãe não ficou feliz. Arquitetura não parece uma profissão para alguém como você. Alguém como você. Ela sempre usava essa expressão, como se eu fosse diferente de todos os outros. No dia em que fui para a universidade, meu pai me ajudou a carregar as malas. Antes de ir embora, colocou a mão no meu ombro e disse apenas 6 palavras. Construa algo que eles não consigam ignorar. Eu nunca esqueci aquela frase. Durante os anos seguintes, trabalhei mais do que qualquer pessoa ao meu redor. E sem que minha família percebesse, construí uma carreira de sucesso. Mas eu não imaginava que tudo mudaria durante a reunião anual da família Mercer. Porque naquele verão, uma mulher desconhecida apareceria. E a verdade que ela revelaria faria toda a minha família desejar nunca ter me chamado de a feia. Os anos passaram mais rápido do que eu imaginava. Enquanto minha família continuava me enxergando como a mesma menina tímida sentada no canto das fotos, minha vida estava mudando. Aos 26 anos, participei da restauração de uma biblioteca histórica em uma pequena cidade da Pensilvânia. O prédio estava abandonado havia décadas. O teto havia desabado. A prefeitura queria demolir tudo. Mas eu enxerguei algo diferente. Passei meses trabalhando naquele projeto. Dormia pouco. Viajava centenas de quilômetros. Fazia reuniões durante o dia e desenhava plantas durante a madrugada. Quando a biblioteca foi finalmente reaberta, a cidade inteira apareceu para a inauguração. Os jornais locais publicaram matérias sobre o projeto. Pela primeira vez, senti que estava construindo algo que realmente importava. Depois vieram outros projetos. Uma antiga igreja. Um tribunal histórico. Uma estação ferroviária construída em 1892. Meu nome começou a aparecer em revistas especializadas. Recebi prêmios. Fui convidada para palestras. Mas em casa nada mudou. Sempre que eu tentava compartilhar alguma conquista, a reação era a mesma. "Que bom, querida." E imediatamente a conversa voltava para Jolene. A nova casa da Jolene. As férias da Jolene. O carro novo da Jolene. Era como se minha vida acontecesse em outro planeta. 2 anos antes da reunião da família, algo aconteceu. Meu pai sofreu um pequeno AVC. Corri para o hospital assim que recebi a notícia. Passei 3 dias ajudando com documentos, remédios e relatórios médicos. Enquanto organizava o escritório dele, encontrei uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. Era uma pasta simples, velha, presa com um elástico. Quando abri, fiquei sem palavras. Dentro dela estavam recortes de jornais, artigos impressos, fotos de projetos que eu havia restaurado, entrevistas, prêmios, tudo relacionado ao meu trabalho. Havia documentos acumulados durante quase 8 anos. Meu pai tinha guardado cada conquista minha. Cada uma. Sentei no chão segurando aquela pasta. Pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém tinha me visto. Talvez não tivesse dito nada. Talvez nunca tivesse me defendido. Mas ele tinha visto. Naquela noite, quando saí do escritório, encontrei meu pai sentado sozinho na varanda. Ele olhou para a pasta em minhas mãos. Por alguns segundos, nenhum de nós falou. Então ele apenas assentiu. Um único movimento de cabeça. Mas aquilo significou mais para mim do que dezenas de elogios. Meses depois chegou julho.
O mês da tradicional reunião anual da família Mercer. Eu não queria ir. Já fazia 2 anos que evitava aquele evento. Mas meu pai me pediu pessoalmente. E quando ele pediu, eu não consegui dizer não. Eu ainda não sabia. Mas aquela reunião seria completamente diferente de todas as outras. Porque uma pessoa inesperada estava prestes a aparecer. E a presença dela mudaria minha vida para sempre. Cheguei à reunião da família Mercer pouco depois do meio-dia. O calor de julho fazia o ar parecer pesado. Carros ocupavam toda a entrada da casa. Crianças corriam pelo gramado. Meus tios conversavam perto da churrasqueira. E tudo parecia exatamente igual aos outros anos. Meu pai estava sentado sob um grande carvalho no canto do quintal. Foi a primeira pessoa que procurei. Ele sorriu quando me viu. Um sorriso pequeno, mas sincero. Sentei ao lado dele por alguns minutos antes de caminhar em direção às mesas. Foi então que percebi algo familiar. Meu nome não estava em nenhum dos cartões de lugar. Mais uma vez. Minha mãe havia organizado toda a disposição das mesas. O lugar de Jolene estava no centro. O de meus tios também. O meu não existia. Acabei sentando na mesa das crianças. Como sempre. Nada de novo. Enquanto almoçávamos, ouvi minha tia Patrícia contar histórias sobre Jolene. Falava da casa nova, das férias, dos filhos. Como se ela fosse a pessoa mais extraordinária do mundo. Quando alguém perguntou sobre mim, Patrícia respondeu antes mesmo que eu pudesse abrir a boca. A Faith faz alguma coisa com prédios velhos. Alguma coisa. Passei 16 anos construindo minha carreira. Ganhei prêmios. Restaurei edifícios históricos. Mas para eles eu ainda fazia alguma coisa com prédios velhos. Sorri educadamente e continuei comendo. Já estava acostumada. Pouco depois das 2 da tarde, um carro preto entrou na propriedade. Ninguém prestou muita atenção. Visitantes apareciam o tempo todo durante as reuniões, mas eu reconheci imediatamente quem saiu do veículo. Nora Whitfield, editora sênior da American Preservation Magazine. A mulher que estava preparando uma reportagem nacional sobre meu trabalho. Meu coração acelerou. Eu não esperava vê-la ali. Meses antes eu havia mencionado por e-mail que estaria naquela cidade durante o fim de semana. Achei que ela estivesse apenas sendo educada quando respondeu que talvez aparecesse. Mas ela apareceu. Nora caminhou pelo gramado observando tudo ao redor. Elegante, confiante, carregando uma pasta de couro e uma câmera profissional pendurada no ombro. Minha tia Patrícia foi a primeira a se aproximar. Sempre adorava impressionar visitantes. Olá, seja bem-vinda, disse ela. Nora sorriu. Obrigada. Você conhece alguém daqui? Patrícia perguntou. Nora olhou diretamente para mim. Antes que eu pudesse me levantar, minha tia respondeu por ela. Apontando para mim, deu uma pequena risada. Essa é a Faith. É aquela de quem ninguém fala muito. Alguns parentes riram. Outros fingiram não ouvir. Eu fiquei imóvel. 34 anos de idade. 40 parentes ao redor. E ainda era tratada exatamente como aos 6 anos. Mas desta vez algo seria diferente. Porque Nora não era uma visitante qualquer. E quando ela abriu a boca para responder, toda a reunião ficou em silêncio. O quintal inteiro ficou em silêncio. Nora Whitfield olhou para minha tia Patrícia por alguns segundos. Depois voltou os olhos para mim. Então sorriu. Engraçado ouvir isso, disse ela calmamente. Porque a Faith é exatamente a pessoa que eu vim encontrar. Minha tia piscou confusa. Desculpe? Nora deu um passo à frente. Faith Mercer é uma das arquitetas de preservação histórica mais respeitadas do país neste momento. Ninguém respondeu. Eu podia sentir dezenas de olhares se voltando para mim ao mesmo tempo. Minha mãe foi a primeira a rir. Uma risada nervosa. Acho que houve algum engano. Nora abriu sua pasta. Retirou uma revista ainda não publicada. Na capa estava a foto da antiga biblioteca que eu havia restaurado anos antes. Logo abaixo, em letras grandes, aparecia meu nome. Faith Mercer. A mulher que está salvando. A história das pequenas cidades americanas. O sorriso da minha mãe desapareceu. Completamente. Nora continuou. Durante os últimos meses, entrevistei prefeitos, engenheiros, historiadores e líderes comunitários. Todos mencionaram o mesmo nome. Faith Mercer. Ela salvou edifícios que todos consideravam perdidos. Ela ajudou cidades inteiras a preservar sua história. E esta reportagem será publicada nacionalmente no próximo mês. O silêncio ficou ainda mais pesado. Minha irmã Jolene parecia incapaz de acreditar. Minha tia Patrícia não dizia uma palavra. Pela primeira vez na vida, ninguém tinha uma piada pronta sobre mim. Então Nora disse algo que mudou tudo. O mais impressionante não é o sucesso profissional dela. É o fato de ter conseguido tudo isso sem apoio. Ela olhou diretamente para minha mãe. Porque depois de conversar com Faith, ficou muito claro que ela precisou acreditar em si mesma quando quase ninguém acreditava. Minha mãe baixou os olhos. Meu pai permaneceu sentado sob o carvalho, mas havia lágrimas discretas em seu rosto.
E naquele momento eu percebi algo importante. Eu não precisava de um pedido de desculpas. Não precisava da aprovação deles. Não precisava que finalmente admitissem meu valor. Porque meu valor nunca dependeu deles. Durante 34 anos, minha família me chamou de a feia. Mas o problema nunca foi minha aparência. O problema era que eles precisavam de alguém para ocupar aquele papel. E eu simplesmente estava lá. Nora fechou a pasta. A reunião continuou depois disso. Mas algo havia mudado para sempre. Os mesmos parentes que mal sabiam o que eu fazia começaram a fazer perguntas. Os mesmos que me ignoravam agora queriam conversar. Mas já era tarde. Quando o sol começou a se pôr, fui me despedir do meu pai. Ele segurou minha mão e sorriu. Eu sempre soube. Foram apenas 3 palavras, mas eram as únicas que eu precisava ouvir. Entrei no carro e fui embora. Pela primeira vez na vida, não como a feia, não como a esquecida, não como a filha que ficou em segundo plano, mas como Faith Mercer. E isso finalmente era suficiente. Fem,